Amigos do Grito da Colina, sejam todos e todas bem-vindas. Este é o canal do Grito da Colina. Aqui você vai gritar, você vai se emocionar com Vasco da Gama. Bom, seja bem-vindo, já vai se inscrevendo aí no canal, já vai curtindo, deixa o seu like, também comenta sobre o jogo junto comigo, seja comentarista junto comigo aqui analisando esse Vasco da Gama e falando tudo o que aconteceu no final de semana. Beleza, vamos lá então. Antes, pedir para você me apoiar, dar uma ajuda, comenta, compartilha, para que o canal tenha mais visibilidade e chegue a outros vascaínos, beleza? Também, se você tiver TikTok, quiser me seguir lá, é torcedor do Vasco e cristão. Quiser me acompanhar lá, se inscrever também, Maico de Oliveira, fique à vontade, beleza? Falar um pouquinho da classificação do Vasco da Gama na Copa do Brasil. O Vasco da Gama classificou, né? Representou muito mais do que apenas uma vaga em uma fase seguinte de torneio. Foi um marco, né? Assim, simbólico no processo de reconstrução que vive o clube hoje. Claro, você torcedor do Vasco está acostumado com a grandeza do time do Vasco, um time gigante, né? Não é à toa que é gigante da colina. Temos aí um histórico muito grande, somos tetracampeão brasileiro, mas hoje, como todo torcedor vascaíno já sabe, não vivemos um bom momento financeiramente falando. Por isso, a classificação do Vasco da Gama na Copa do Brasil representou muito mais do que apenas uma vaga em uma fase seguinte do torneio. Foi o quê? Foi um marco simbólico no processo dessa tão famosa reconstrução que o clube está vivendo nessa gestão Pedrinho/SAF, beleza? Então, desenvolvendo essa torcida vascaína, essa classificação devolve aí à torcida vascaína a sensação de que o time pode sim competir em alto nível contra qualquer adversário, pesados, né? E em momentos de pressão. O adversário que o Vasco enfrentou, o Botafogo, é atualmente campeão da Libertadores e campeão do Campeonato Brasileiro. Então a atmosfera em São Januário, mesmo fora de São Januário, mostrou o peso da camisa cruz-maltina. Cada dividida, cada lance e cada gol foram sentidos como combustível de um clube que busca retomar o protagonismo e também no cenário nacional voltar a ser o que o Vasco sempre foi. O Vasco, para quem é torcedor mais raiz, mais antigo, sabe que o time do Vasco sempre foi top 3 no cenário nacional. Flamengo, Corinthians e Vasco. Mas o Vasco passou aí por 20 anos de decadência, deixando São Paulo e Palmeiras passarem o Vasco se tornando aí a quinta maior força do país. Bom, dentro de campo, o Vasco apresentou um equilíbrio que vinha sendo cobrado pela torcida. Por quê? Se por um lado a defesa ainda dá alguns sustos, como aconteceu, por outro, o setor ofensivo vem mostrando mais qualidade, mais criatividade e sim, com jogadas mais trabalhadas. Por exemplo, Coutinho, né? O que o Coutinho faz é espetacular. Quem diz que Coutinho não joga bola está brincando, porque o time com o Coutinho é um. Já sem o Coutinho, o time é praticamente outro. Então o time foi muito equilibrado, não ficou com a posse de bola. A defesa deu susto, mas assim, o setor ofensivo lá na frente, com o Ryan, com o Verratti, com o Nuno Moreira, com o Coutinho, ajudou bastante. E o Vasco tem explorado muito tanto os lados do campo quanto as infiltrações pelo meio, com jogadores como Coutinho, como Verratti, como Barros, que são assim. O Barros, ele entrou, né, devido a uma... infelizmente o Jair teve uma lesão, teve que sair, né? O Jair não joga mais na temporada do Vasco em 2025 e o Barros entrou e ali se tornando um dos pilares desse time aí, junto com o Hugo Moura. Bom,
sem falar o que aconteceu, a grande surpresa, que foi o Robert Renan, que entrou no segundo tempo e destoou em campo, parecia um jogador de meio de campo e não apenas um zagueiro. Bom, então, além disso, a presença da torcida foi novamente um fator decisivo. Mesmo o Vasco jogando na casa do Botafogo, a torcida do Vasco praticamente comprou todos os ingressos que tinha à disposição dela. A torcida do Botafogo também comprou, esgotando pela primeira vez nesse ano. O Nilton Santos teve ingressos esgotados. Então, o Vasco chegou muito como surpresa, né? Essa classificação aí nos pênaltis, porque o time do Botafogo era muito favorito. Agora, olhando para a próxima partida contra o Ceará em São Januário, o desafio já muda de cara, mas não de intensidade, porque o Vozão, o tradicional clube lá do Nordeste, um abraço à galera nordestina que está me acompanhando aqui, vive uma fase aí de reconstrução também, semelhante à do Vasco, tentando aí se firmar e buscar consistência dentro da temporada 2025. Então, apesar de o Ceará estar à frente do Vasco na tabela, é um adversário muito perigoso, mesmo que o Vasco vai jogar lá no São Januário, torcida a favor, certamente a torcida vai comprar todos os ingressos que tiverem à disposição, mas o Ceará tem jogadores experientes, o elenco do Ceará é um elenco muito competitivo e costuma sempre explorar bem os contra-ataques. Então, tudo indica que o Vasco vai ficar com a posse de bola, vai ficar com a bola e o Ceará vai sair no contra-ataque. Bom, do ponto de vista estratégico, o treinador Fernando Diniz deve manter a espinha dorsal, né, que vem dando resultado, que são, né, todo mundo sabe, Léo Jardim, Hugo Moura, Lucas Freitas, podendo entrar com o Hugo Moura de volante e colocando o Robert Renan junto com o Lucas Freitas, mas não é certo que ele vai fazer isso. Todo mundo sabe que a espinha dorsal do Vasco hoje é essa: Léo Jardim, Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Piton, PH, Paulo Henrique, Barros, Jair, mas Jair machucou, né? Agora é o Barros. Não temos também o Tietê, saiu lesionado, provavelmente não volta por agora, está em fase de recuperação. Então o Vasco deve jogar ali com Coutinho, Nuno Moreira, Ryan, Verrete, ou provavelmente pode entrar aí também com o David. Então, a ver aí como vai ser a escalação do Fernando Diniz contra o Ceará. O que se sabe é que a utilização de jogadores de velocidades pelas pontas pode ser uma arma letal aí, assim como a bola aérea ofensiva, já que Verrete tem sido decisivo nesse tipo de jogada. Bom, no meio, o Paê já foi, né, galera? O Paê foi embora, não faz mais parte do Vasco. O Coutinho segue sendo o cérebro da equipe e seu rendimento será crucial para ditar o ritmo da partida. Se o Coutinho estiver bem na partida, tudo indica que o Vasco estaria com melhores chances de vencer, porque com o Coutinho variando cadência, com aceleração nos momentos certos, é um jogador muito inteligente. Então, assim, é um jogador que destoa muito. Então, isso faz com que a equipe também melhore, né, quando ele está num momento bom dentro da partida, quando ele está bem fisicamente, quando ele está atento ao jogo. E a classificação do Vasco da Gama na Copa do Brasil, meu amigo, minha amiga vascaína, representa muito mais do que apenas uma vaga para uma seguinte fase. Além de tudo isso, são 10 milhões que o Vasco recebeu, pode fazer o Pix CBF. Então,
O Vasco chega para esse confronto com o Ceará também com mental forte e com autoestima lá em cima. Então podendo aí chegar aos 25 pontos e se afastar um pouco da zona de rebaixamento, já que o confronto na semifinal contra o Fluminense é só em dezembro. Então dá tempo para o Vasco focar só no Campeonato Brasileiro. É isso aí, meu amigo. Esse é o Grito da Colina. Fique aqui. Não deixe de comentar e curtir, beleza?